Diretamente do Maximídia, evento promovido pelo Meio e Mensagem, aqui no estúdio da Jovem Pan, nós estamos recebendo lideranças do mercado da comunicação. E agora vamos conversar com o Vitor Barros, CEO da Propeg. Vitor, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu, obrigado aí pela oportunidade, ansioso por esse papo aqui. Vitor, como é que você enxerga um evento como esse que reúne lideranças não só de veículos de comunicação, mas também de agências, de publicidade e das próprias marcas? Primeiro que é muito bom encontrar o mercado, né? O mercado tem que encontrar para debater ideias e quando a gente consegue juntar não só as agências, mas os veículos e também os anunciantes, muitos anunciantes presentes, acho que a gente gera um debate muito saudável, principalmente do futuro, né? Para onde que o mercado está indo. Eu acho que o Maximídia tem um papel fundamental de aproximar as pessoas e de estar sempre... sempre a gente fala, né? Isso foi falado no Maximídia, isso que a gente está vendo hoje foi falado em outros Maximídias. Então a gente sempre está discutindo o futuro. Acho que isso é bem interessante. E você tocou num ponto importante, o futuro, né? O futuro já está aí, no meio da publicidade. É preciso que hoje todos fiquem bastante antenados, até porque nós temos aí uma conectividade bastante expressiva. Não, sem dúvida. Acho que hoje a grande pergunta é como é que você captura a atenção do consumidor, né? Como é que as marcas conversam com esse consumidor que está multiconectado e sendo impactado por todos por onde passa, né? Por várias coisas diferentes, né? Então, como é que você segura essa atenção? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo talvez o momento mais interessante da tecnologia, da evolução da tecnologia com a publicidade, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? Então, assim, eu sou daqueles, eu não acho que a inteligência artificial vai tirar empregos e nem vai mudar tudo. Eu acho pelo contrário, acho que vai ajudar a fazer mais empregos, porque vai permitir você fazer mais coisas. Então, eu acho que, e pra gente que trabalha com comunicação, eu acho que isso é fantástico, porque você simplesmente consegue ser mais rápido, fazer mais coisas, né? E consegue entregar mais para as marcas, né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que isso talvez seja o futuro que a gente já está vivendo, né? E qual que é o impacto da inteligência artificial dentro da publicidade? Acho que no primeiro momento a gente está vivendo... Eu costumo dizer o seguinte, não dá para a gente dizer como vai ser porque a gente está só começando. É só o começo. Então as possibilidades elas são infinitas e da mesma maneira como lá atrás a publicidade digital também chegou e fez a disrupção, né, do que a gente fazia, a inteligência artificial é a mesma coisa, mas ela como ferramenta de comunicação, ferramenta de produtividade, de você melhorar as ideias, ela é fantástica. Ao mesmo tempo, nada substitui a capacidade de nós, seres humanos e pessoas de comunicação que lidam com criatividade, da gente fazer a coisa acontecer na realidade. Então, é por isso que eu digo, a inteligência artificial ela é uma aliada e não um concorrente. Então, acho que isso vai ser muito bom a gente ver isso ao longo do tempo quando for evoluindo. Você já está há quanto tempo no mercado? Já estou no mercado, já vai fazer aí 20 anos. Já vi muita coisa mudar. Já é bastante. Com toda essa bagagem, como é que tem sido essa evolução? Como é que você enxerga essa evolução? Costumo dizer o seguinte, a publicidade, ela vem mudando ao longo de muitas décadas, mudando os seus meios, mudando a quantidade de marcas e tudo mais. Mas tem uma coisa que não mudou em 20 anos e acho que não vai mudar nos próximos 20, 30 ou 40 anos, que é a questão da criatividade. Pelo contrário, eu acho que agora você tem que ser ainda mais criativo do que você era para você capturar a atenção desse consumidor, dessa pessoa que está querendo conversar com sua marca, dialogar com você, mas de outra maneira, não como era antes. Então, antes era muito mais fácil, entre aspas, porque você fazia uma mensagem e entregava. Era uma coisa mais passiva. Hoje em dia você interage em tempo real, né? As coisas acontecem ao vivo praticamente. Hoje você tem que entregar até para diversas plataformas, né? Diversas plataformas e não da mesma maneira, porque cada uma é diferente. Tem a sua peculiaridade. Tem a sua peculiaridade. Agora, diante desse cenário, você citou aí a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ficar, é um caminho sem volta. E utilizar esse mecanismo também é preciso nesse direcionamento para cada plataforma, tem a sua especificidade. Qual que é a avaliação sobre isso? Não, sem dúvida. Eu acho que entender as plataformas é fundamental para você poder, mais até do que a inteligência, mas saber qual que é a mensagem, porque cada plataforma tem um público diferente. E o público interage com aquela plataforma por um motivo que levou ela a estar ali, né, naquele ambiente. Então, e a mensagem que você coloca ali,
ela tem que ser a mensagem que seja adequada à plataforma e ao público. Então você tem que juntar as duas coisas. E não funciona quando você tem, por exemplo, uma mensagem genérica que você distribui para todas. Então aí você perde eficácia, né? É um fator de auxílio, né? Mas tem o lado humano. O lado humano, como você disse, a criatividade, aí a inteligência artificial ainda não alcança. Não alcança. Ainda que a base de dados dela seja o que nós todos fizemos ao longo de muito tempo, né? Mas assim, precisa ter ainda o refinamento, né? Acho que isso não vai mudar. Agora, esse evento, o Maximídia, como um polo gerador de conexões, é um evento importante, né? Expressivo. Até porque aqui estão as principais lideranças do mercado. Não, o Maximídia reúne as lideranças do mercado, os anunciantes, os veículos de comunicação. Fala-se muito sobre como o mercado está, para onde o mercado está caminhando. Acho que isso é muito importante a gente estar discutindo, porque assim, a gente está vendo muitas mudanças acontecerem aí no país, na economia. Tudo isso é interligado, né? Então, quando a gente vê anunciantes contarem projetos futuros que estão desenvolvendo, quando a gente vê os veículos colocando os novos projetos, novas possibilidades. Por isso é muito, pode dizer, muito animador para a gente que trabalha em comunicação, quando a gente reúne todo mundo no mesmo evento, todo mundo debate isso e todo mundo muito otimista. Eu acho que o otimismo é uma coisa muito importante. E quando a gente está aqui, a gente vê todo mundo otimista, isso ajuda a gente. Isso é importante mesmo. E por falar nisso, como é que está o momento atual do país, também atrelado ao mercado publicitário? O mercado publicitário ele tem crescido, né? Os últimos números aí reunido pelo SEMP, pelos órgãos, pelo Ibope, mostra esse crescimento. Eu acho que existe um bom momento do país dos anunciantes. Eu acho que os anunciantes estão vendo. Assim, o Brasil, eu sempre costumo dizer, é um mercado de 200 milhões de pessoas. Isso não pode ser ignorado por nenhuma grande marca, seja marca brasileira ou seja marca multinacional. Então, eu acho que a gente está num momento onde as coisas estão cada vez mais, as pessoas estão consumindo mais, isso é muito importante, estão interagindo mais, estão mais digitalizadas. Então, são coisas curiosas. Hoje ainda eu estava no almoço falando sobre meios de pagamento e a gente falando como que o Brasil é avançado com a história com o Pix, né? O Pix é uma coisa brasileira que tem aqui e outros países estão começando a copiar, né? Então, a gente está saindo na frente na bancarização, uma série de coisas. Então, assim, isso acho que é muito interessante para o desenvolvimento, né? E tem aquela coisa de que se a economia vai bem, a publicidade também vai bem, e aí a roda começa a girar, tem essas coisas. Não, totalmente. Assim, a publicidade, ela é influenciada positivamente pela economia e ela influencia positivamente a economia também. Porque a publicidade tem que gerar desejo. Um dos objetivos dela é gerar o desejo pelo consumo dos produtos ou dos serviços, né, que ela anuncia. Então, são coisas que estão super interligadas. E quando a gente vê a economia crescendo, a publicidade ela vai junto. E em momentos de crise, porque a gente sabe que crise, elas sempre acontecem porque faz parte, né, do crescimento, do desenvolvimento de um país, ela também é importante para você atravessar as crises. Então, a publicidade, ela vai ser sempre relevante, tanto nos momentos bons quanto nos momentos de dificuldade. Ou seja, pode ser aquela coisa, né? No momento da dificuldade podem surgir as oportunidades. Exatamente, sem dúvida. A oportunidade você tem que, né, às vezes é no momento da crise, né, da dificuldade que nascem os grandes negócios, as grandes sacadas, né? A publicidade brasileira é muito criativa, né? É até uma exportadora de talentos. O Brasil tem diversos prêmios internacionais em relação à publicidade. Como é que você posiciona hoje o Brasil, o mercado brasileiro, em relação à publicidade global? Não, sem dúvida. Assim, o Brasil é conhecido por ser um país criativo, é conhecido pelos talentos publicitários, né, que a gente exporta, como você falou, para o mundo inteiro. E isso é muito bom para colocar a gente sempre em holofote. Acho até que a gente já foi melhor do que a gente está hoje, do ponto de vista de criatividade aqui dentro. Acho que está faltando ousadia por parte muito das agências e dos clientes também. Acabou que as pessoas ficam muito conservadoras, no sentido com medo por conta das reações que vai ter nas redes sociais, etc. E, na verdade, o que a gente percebe é que, na verdade, é o contrário. Quanto mais ousado e mais criativo você é, melhor a sua marca vai ser. Então, o que a gente está precisando, e até lá na Propeg, a gente tem feito, recentemente fizemos um movimento muito interessante de trazer uma pessoa que
compartilha dessa visão de inquietude, de que as coisas podem ser realmente mais criativas, que é o Fábio Fernandes, que é um grande criativo do mercado publicitário, está no projeto de consultoria com a gente, porque a gente entende que a gente precisa resgatar exatamente isso, que é essa fama positiva da criatividade brasileira. Acho que isso está um pouco perdida e tem que ser resgatado. E com esse retrato, qual que é o caminho para fazer esse resgate dessa ousadia da publicidade brasileira? Acho que o primeiro passo, de fato, é usar, por incrível que pareça. Então, assim, a publicidade, ela é uma coisa que, por mais que a gente tenha hoje dados que a gente possa mensurar, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é um grande avanço que a gente teve, acho que isso é ótimo para os anunciantes, para as agências, para os veículos, mas, assim, tem coisas que você não vai conseguir medir, que é a questão da emoção, aquilo que gera, que a publicidade conecta com as pessoas. Isso é uma coisa que isso não é um dado, né? Isso é uma coisa que você precisa fazer. Então, quando você lembra de grandes publicidades e propagandas icônicas, você não está lembrando do dado específico, mas está lembrando como aquilo te tocou de alguma maneira, né? Então é isso que precisa ser resgatado, essa conexão com as pessoas. É aquela coisa, né, de como cativar o consumidor, né? Exatamente. Então você tem que chamar atenção para continuar essa conversa com esse consumidor que tem hoje milhares de opções, né? Você é uma marca, você está competindo com vários outros. Então, se você não conseguir conquistar ele e manter ele, ou seja, sempre estando nessa conversa, você acaba perdendo ali uma oportunidade. No mundo atual, quais são as principais demandas das grandes marcas? Qual que é hoje essa grande demanda? Acho que as grandes marcas hoje, elas têm uma demanda super importante de conseguir entender esse consumidor no momento atual. Por quê? Porque o consumidor hoje, ele tem desejos que são muito diferentes do que era no passado. Justamente porque ele tem muitas possibilidades. Então, entender como é que o que é que ele quer, mas principalmente como que ele quer interagir com sua marca. Não é mais da forma que era no passado, onde as marcas faziam uma comunicação, como eu até comentei, que era para o consumidor uma coisa mais passiva. Hoje tem que ser muito mais ativo. Né? Essa conversa, ela não começa e acaba num comercial de televisão. Ela pode começar no comercial de televisão, mas ela continua. Então é uma comunicação permanente. Então o anunciante está buscando entender como eu consigo ter um contato permanente com esse meu consumidor. Quais são as tendências aí que você vê aí para o mercado? Acho que a grande tendência que a gente tem cada vez mais a utilização dos dados, cruzando inteligência, mas sempre isso a favor da construção da marca no médio e longo prazo, né? Então, como é que a gente consegue usar isso para construir essa conversa, para construir marcas e relações e, principalmente, construir empresas melhores, né? Porque muitas das coisas que as empresas e as marcas são feedback desses que a gente tem hoje dos clientes, dos consumidores, né? Então, quais são as empresas que vão sair melhor? Se conseguem entender o que as pessoas querem, colocar isso dentro de seus planos de negócio e mudarem. Porque a empresa que não muda, hoje em dia, ela fica para trás e ela acaba. Hoje, o mundo totalmente digitalizado, né? Uma enxurrada de informações que a gente tem. Como lidar aí com essa enxurrada de informações e tentar fazer essa transformação, levando aí essa comunicação mais direta para o mercado e também para os consumidores? Sem dúvida, assim, informação, o tempo inteiro somos bombardeados por ela. Acho que isso, até pós-pandemia, ficou uma coisa ainda mais exacerbada, o que é uma coisa muito boa por um lado. Ao mesmo tempo, também tem que se ficar muito atento a de onde vem, que informação, que qualidade tem essa informação, né? Então, eu acho que é importante sempre saber a fonte, né, de onde está vindo as informações, justamente para que você não tome nenhuma decisão ou interprete alguma coisa que não seja exatamente a realidade, né? Então, isso também, a publicidade, ela tem também um caráter que ela precisa informar no momento certo, né? Então, a publicidade tem essa responsabilidade também de comunicar, né, de falar as verdades, né? Então, também é uma coisa que anda lado a lado aí no enxurrada de informações. Hoje nós temos aí uma perspectiva e uma nova geração de consumidores. Como é que você lida, a própria Propeg lida com uma situação como essa, né? Porque são novos consumidores entrantes aí no mercado. Exatamente. Então, assim, essas pessoas, elas estão chegando, primeira coisa que eu falei,
temos que entender como é que a gente conversa com elas. Eu gosto muito de falar da geração Z, que está aí interagindo com a publicidade, com as marcas, de uma maneira completamente diferente que eram as outras gerações, né? Então, é preciso entender o comportamento delas e, principalmente, respeitar o comportamento delas. Entender e respeitar, para que a gente consiga fazer uma publicidade ou comunicação para as marcas que consiga dialogar com esses novos entrantes, que daqui a um tempo também já serão outros virão com outros hábitos, né? Então, a gente precisa o quê? Se adaptar. Tem que estar sempre se adaptando e mudando para poder atender o que a gente precisa dos consumidores. É aquela coisa, né? Quem não se adaptar aos novos tempos vai ficar fora do jogo. Não, isso vale para agência de publicidade, para empresa, para veículo de comunicação. Isso vale para todos os segmentos. Para todo mundo, né? Exatamente. Agora, diante ainda dessa perspectiva, nós temos aí esse mundo totalmente digitalizado e globalizado, né? As marcas também pensam nessa questão da própria globalização? Não, isso varia muito, né, de empresa para empresa, né? Acho que a globalização, ela é uma coisa super interessante e também ela não vai mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os movimentos, até os últimos movimentos, eu acho que traz não um questionamento sobre a globalização em si, mas sim uma oportunidade de olhar um pouco para dentro de casa e ver o que é que pode ser feito também aqui, né? Então, a globalização, de novo, ela é uma coisa muito boa, você expande, né? Você está expandindo suas fronteiras. Mas também olhar para dentro de casa e saber que aqui as coisas podem ser feitas aqui e para um público muito grande, que é o que temos aqui, né? Já estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista. O que você enxergou de melhor, de novo aqui no Maximídia? Acho que duas coisas que são muito interessantes aqui, falando principalmente sobre como que a inteligência artificial, né, está ajudando a comunicação a ser mais ágil, mais rápida. Acho que isso é uma coisa que é interessante, que a gente vai sair daqui, vai olhar e ano que vem a gente vai provavelmente falar, a gente viu isso, discutindo isso no Maximídia, isso foi muito bom. E acho que outra coisa que também é interessante é a discussão de como que o mercado brasileiro ele está relevante para as marcas, não só as brasileiras, mas para as marcas mundiais também. Justamente por esse bom momento que a gente vem vivendo, né? Acho que isso é muito positivo. Isso é importante também para as agências de publicidade já terem aí uma nova perspectiva também no mercado. Com certeza, assim, eu falo, acho que a palavra é otimismo. Eu saio daqui do evento sabendo que está todo mundo mais otimista do que estava e acho que todos temos que ser assim, né? Olhar para frente e seguir. Vitor Barros, CEO da Propeg, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio interativo da Jovem Pan, aqui no Maximídia. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigado, o prazer foi meu.